Nós vamos pegar esse texto e continuar o que estávamos falando sobre o evangelismo apologético, e rapidinho a gente encerra essa questão aqui. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz o seguinte: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e o seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, seja apologético, seja evangelístico, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. A gente viu o depoimento aqui do irmão. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Você encontra crente acreditando em coisa que não tem nada a ver para a vida do crente. Verso 5: tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Ou seja, o evangelho, seja evangelístico, seja apologético, seja evangelístico. Cumpre o teu ministério. Ministério é serviço. Esse tempo não demorou chegar na época do apóstolo Paulo, na época de Timóteo. Ao longo da igreja isso foi acontecendo naturalmente. A igreja passou por um período de treva de 1000 anos, basicamente. Entre o ano 500 e 1500 foi aquele período da Igreja Católica Apostólica Romana como dona do mundo, da vida das pessoas. E o evangelismo apologético, ele exige de nós uma fidelidade à palavra, de tal forma, irmão André, que não seja apenas citar o que está escrito, e sim expor o significado do que está escrito. Porque uma coisa é conhecer a história, o texto, o capítulo e o versículo. Outra coisa é você entender como isso se aplica nos dias de hoje. Eu recebi um zap de uma aluna de outro seminário. Ela disse assim: meu esposo, ele não quer sentar comigo lá na frente, na hora do culto, porque eu não consigo atrás prestar atenção, nem entender nada, e a igreja é muito grande. E aí ele disse o seguinte: não precisa você sentar na frente para entender, porque eu ensino a você em casa o que você precisa aprender. E a irmã colocou aquela carinha de choro, mais de 30. A carinha de choro lá do WhatsApp, né? Não tem uma carinha de choro, né? Botou bem uns 30. Gil, eu não sei o que eu faço. E ele não aceita. E ele não aceita que eu converse com ninguém sobre isso. Porque ele diz que coisa de casa se resolve em casa. Como eu sou o professor do seminário, aí o professor do seminário é para orientar. Ela disse: olha, eu vou conversar contigo, mas vou apagar, porque se ele ver, vai dar confusão e das grandes. E aí eu já tinha percebido qual era dele. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: que as mulheres estejam caladas na igreja, e se tiver algum questionamento, procure seu marido em casa. Ele pega esse texto à risca e não aceita que a esposa dele questione nada na igreja, aprenda nada na igreja, para poder ele ensinar em casa a mulher dele. E não só isso, na casa dele não se come carne de porco, porque a Bíblia tem uma lista de animais impuros. E não somente isso, mas ele não chega perto da mulher dele quando está nos seus costumes mensais de menstruação, porque ele entende que a mulher está impura, porque a Bíblia diz que a mulher está impura. Então assim, esse irmão, ele não é do diabo, ele é um camarada que vai para a igreja, que grava os versículos, que lê a Bíblia. Mas gravar o versículo, ler a Bíblia, não significa entender o que ela está dizendo. Uma coisa é o que eu vejo no texto, outra coisa é como eu entendo o texto e como eu aplico o texto. Eu estou falando de hermenêutica.
E olha o que tem de gente assim, ó. Conhece muitos textos na Bíblia. Conhecer o texto não significa dizer que conhece o que o texto quer dizer. É a mesma coisa de você saber o endereço, não significa que você entrou na casa. Quer falar, Josué? Seja breve. Bem rapidinho. Tem um texto em 1 João e 3 João. Quem for ter convosco, entrar na sua casa, não traz a mesma doutrina, não receba, não saúde, não deixa entrar. Aí eu fiquei matutando desse texto. Peraí, mas a gente não é conhecido pela hospitalidade, pela cordialidade. Paradoxo é isso. Aí muitos pegam esse texto, não conversam com os hereges, não conversam, não recebem, nem saúda eles, porque esse texto aí diz isso. É a mesma coisa de achar que saudar com ósculo santo é obrigado nos cultos, como a igreja do véu faz. Homem beija homem, mulher beija mulher, porque a Bíblia manda. Então assim, tem muitos textos distorcidos que são usados como, vamos dizer, aplicação obrigatória dentro do contexto de determinada igreja considerada cristã. Irmãos, vamos adiantar porque a hora corre. Nós temos o desafio nesse evangelístico apologético de defender a fé cristã, defender o evangelho, defender o que está escrito e ao mesmo tempo estar evangelizando grupos religiosos. Tem alguns símbolos. Então, os judeus foram privilegiados de receber primeiro a mensagem reveladora vinda de Deus. Porém, eles não reconheceram Cristo, a maioria até hoje não reconhece Jesus como o Cristo. Então eles precisam ser evangelizados. Muçulmanos têm o Antigo Testamento, ou a Torá, que é apenas o Pentateuco, como livro sagrado, mas o maior livro para eles é o Alcorão. Eles dizem ser descendentes de Abraão, pai da fé, e a religião original que revela o Deus verdadeiro, a salvação verdadeira. Precisam ser evangelizados e precisam de alguém que tenha uma atitude apologética muito bem acirrada, porque conversar com um muçulmano não é brincadeira. E tem católicos, espíritas, adventistas, tem aí uma lista de testemunhos de Jeová, mormons e tantos outros das correntes de religiões orientais e ocidentais, que a gente precisa ter uma noção de cada uma delas, o que elas pregam e como reagir diante delas. Então o desafio aqui seria basicamente a gente fazer uma conferência apologética para a gente entender basicamente das principais religiões predominantes no Brasil e como lidar com elas para que a gente não assuste, não afaste, e sim aproxime e tenha um diálogo aberto, como eu já vi depoimento de muitos missionários que chegaram em outros países onde o budismo, hinduísmo e islamismo predominam, e ele diz o seguinte: olha, eu lhe convido a me evangelizar, fala da sua religião para mim. O tempo que você vai passar falando da sua, eu gostaria de falar também da minha. Olha que estratégia interessante. Então os pontos que são utilizados naquela religião, ele identifica e aproveita e diz assim: olha, eu tenho esse questionamento à sua religião para fazer, mas a gente pode fazer um segundo encontro, porque agora eu quero falar da minha. Apresenta os questionamentos da minha e eu apresentarei os questionamentos da sua. Quantos missionários que eu vi pessoalmente ganharam pessoas apenas com um diálogo aberto desse? Se faz necessário você ter um domínio, uma segurança, uma clareza do que você está vivendo e fazendo. Evangelismo de crente. Engraçado, né? Você acredita que tem crente que precisa ser evangelizado? Dentro da igreja que não conhece o Evangelho, não conhece a Cristo, não teve um encontro com Cristo, como o irmão Roberto está dizendo. Tem, e muito, e é lamentável. E a gente não pode empurrar Jesus de goela abaixo, nem abrir a cabeça e jogar a Bíblia dentro, porque a coisa é espiritual. A coisa vai acontecer conforme o Espírito Santo acontece, mas acredite, não é palavra de pastor e de pregador que converte. E o que converte é o Evangelho. É só o Evangelho que produz cidadão do céu. Aleluia. Não é qualquer coisa, qualquer discurso religioso que transforma um inimigo de Deus em amigo. E não é qualquer choro e qualquer lágrima que faz a pessoa ter o nome escrito no livro da vida.
É lamentável, mas tem muita ovelhinha ali, precisando de alguém que diga assim: aí onde você está não é o céu, não é o caminho do céu. Estamos precisando disso.